com a Carol, Vanessa e Ivani na Central Dolomita 3944 2000. Dolomita Doutor Cânio, pra você. Ô doutor, aquele abraço, meu querido. Outro pra você e a equipe aí. Tchau, tchau. Fica com Deus. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. ZYK 599, Rádio Mensagem, a rádio da Diocese, AM 1470 kHz, 5.000 watts de potência para evangelização, uma emissora da Diocese de São José dos Campos. Por dentro do assunto, oferecimento Rodapé.com Triângulo. Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. No oferecimento de Rodapé.com Triângulo, a partir de agora tem Por Dentro do Assunto na Voz da Diocese, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista. Sua bênção, Padre. Deus o abençoe a todos os nossos ouvintes. E coração preparado dentro do advento para aguardarmos o nascimento do nosso Salvador e que tenha um Natal feliz, viu, Padre? Já vou antecipando. Amém, muito obrigado e que o mesmo aconteça na vida sua e de toda a sua família e de todos os que nos ouvem também. Amém. Padre, primeiro passo para o pessoal que, fique ligado, ele vai dar o tema do dia e enquanto isso formule sua pergunta para daqui a pouco participar pelos telefones 3954-3010 e 3954-3011. Não esqueça que se não quiser se identificar, não tem problema, mas a participação tem que ser ao vivo, não dá para marcar agora. Ao contrário do WhatsApp, aí sim, lá, por favor, diga se quer ser identificado, identificada ou não. 981287625, 981287625, para você deixar a sua pergunta para o Padre Ednei Evaldo Batista na edição do Por Dentro do Assunto de hoje, que tem como tema a celebração do Natal, o dia em que nós realizamos esta celebração. Já respondemos aqui há poucos dias por que o 25 de dezembro se corresponde de fato ao dia em que Jesus nasceu. E nós dissemos que não. 25 de dezembro é uma data escolhida pela Igreja para recordar o nascimento de Jesus. É certo que ele nasceu. A Sagrada Escritura nos conta isso. Agora, não há uma exatidão na data em que isso aconteceu. Então nós celebramos o fato, não a data histórica do fato. O fato é certo e ele é o mais importante para nós. Mas por que o dia 25 de dezembro? Isso vem lá do século IV, né? Nós temos notícias de que em 336 celebrava-se já em Roma a festa do Natal. Depois também Santo Agostinho nos dá a notícia de que nesta mesma época na África também se celebrava o Natal a 25 de dezembro. E nos finais do século IV, sabemos que no norte da Itália, na Espanha e também em Antioquia, o Natal era já uma grande solenidade. Então, no século IV, nós já temos a celebração do Natal em 25 de dezembro. Mas por que a Igreja fixou esta data? Porque nessa data, ou proximamente a ela, acontece o chamado solstício de inverno. Isso no hemisfério norte, onde está situada a Europa, o Velho Mundo, onde as coisas foram organizadas e chegaram depois para nós. Aqui nós estamos no hemisfério sul, então nós chamaríamos de solstício de verão, porque nessa época nós estamos no verão. Mas o que é o solstício? O solstício é o dia do ano em que, ao meio-dia, o Sol atinge o seu ponto mais baixo no céu. E tem-se, então, o dia mais curto e a noite mais longa. Isso no solstício de inverno. No solstício de verão é o contrário. É o dia mais longo e a noite mais curta, como ocorre para nós aqui, que em dezembro nossos dias são mais longos, né? Isso
pode ser verificado aí pelos estudiosos. Nós não percebemos. O dia não é mais longo porque tem mais horas, mas é porque ele é mais claro, né? O sol se põe mais tarde. Então o solstício é isso, o dia do ano em que o sol atinge o seu ponto mais baixo no céu. Na antiguidade, final do paganismo decadente, já num período em que o paganismo estava já se extinguindo, né? As pessoas ou se convertiam a uma religião ou começavam a viver umas superstições, umas coisas assim sem grande importância. Nesse período, cultuava-se o sol. Então, no solstício de inverno, que dava por essa ocasião de 25 de dezembro, faziam-se grandes celebrações de culto ao sol. E no dia 25 de dezembro se celebrava o Natalis Solis Invicti, o Natal, ou o nascimento do sol invicto, do sol que não se vence, num culto ao sol. Nós sabemos que o sol ele tem uma importância muito grande para a nossa vida. Ele nos dá a luz, nos dá o calor, é ele também quem gera vida, né? Então, sem o sol, seria muito difícil que a gente tivesse tudo o que a gente tem. Então, se cultuava o sol como se fosse um deus. A igreja começou a perceber que, para os seus filhos, isso não era bom. Então, ela recomendava, convidava os cristãos a celebrarem nesta data o nascimento de Jesus, que é o verdadeiro sol, a verdadeira luz que ilumina a humanidade, que dá o sentido, que dá a vida para a humanidade. Então houve uma preocupação da igreja que os filhos dela pudessem ir para o paganismo, prestar culto ao Deus Sol, o que era inconcebível, porque nós temos um Deus que morreu por nós, que nasceu e morreu por nós. Então a igreja convidava os seus filhos a, na festa pagã do Solis Invicti, né, celebrar o nascimento do verdadeiro sol que veio visitar a humanidade, da verdadeira luz, que é Cristo. Então se fixou a data do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Mas não há uma exatidão histórica nisso, porque a Sagrada Escritura não nos diz que dia, que mês, que hora isso aconteceu. Mas o mais importante para nós é que vivamos o Natal como um encontro com Jesus, que veio viver entre nós, como modelo de humildade e de pobreza. Veio nos trazer a graça de sermos semelhantes a Ele. Veio nos ensinar o caminho da fidelidade e da alegria que não passa. Veio nos convidar a participar na vida divina. Veio nos dar a adoção de filhos. E veio nos ensinar a viver o seu jeito, o jeito novo, o Evangelho. E, consequentemente, a vivemos em comunhão. Se nós, olhando para Cristo, luz que vem do alto nos iluminar, descobrirmos tudo isso e nos comprometermos a viver tudo isso, o Espírito do Natal estará sendo vivido por nós. Isso é o que é mais importante. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a celebrar bem, mais uma vez, o nascimento de Jesus. Belíssima explicação do verdadeiro sol, da verdadeira luz para a nossa vida, que é Cristo, que vamos comemorar daqui a pouquinho. Primeira participação pelos telefones 3954-3010 e 3954-3011. A Cida da Vila Dirce. Bom dia, Cida. Bom dia, Pai de Jesus, o doce amor de Maria. Amém. Fica à vontade e pode perguntar ao padre, Cida. A benção, Padre Dinei. Deus a abençoe, Cida. Tudo bem, Padre Dinei? Tudo, graças a Deus. Que Deus abençoe nosso dia, todos Amém. nós. Amém. Padre Dinei, eu Oi. gostaria, sim, que você falasse um pouquinho, sim, sobre o vestimento, porque nós estamos observando bastante, quase em todas as igrejas, né, que a gente vai, as pessoas, principalmente as mulheres, né? Aí, gente, é que às vezes a gente até peca que está na frente da gente, está do lado da gente, mas com roupa muito degotada, curta, com as costas tudo de fora. Então eu penso assim que a igreja é um lugar de respeito. Então tem hora que até dá vontade da gente falar para a pessoa, né? Sim. Mas eu lembro assim, quando a minha mãe, a gente ia na igreja lá do Padre Luiz, né? Aqui de Santana. Até tinha na porta da igreja, sobre assim, sim, as pessoas vestidas assim, né? Um desenho, né? Sim.
Assim, orientando, né? Você como vai se à praia vestir. de roupa longa, né? Sim, sim. Então tinha os cartazes, assim, as fotos. Então, Ok, obrigado, Cida, pela sua participação. Vamos aqui já responder a sua pergunta, para a gente dar também oportunidade para outros participarem. Sim, você tem razão. A igreja, como qualquer outro lugar, ela tem princípios, né, que devem nos orientar, seja para o vestir, seja para o comportar-se. Assim como nós não vamos à praia de terno, de salto alto, né, de chapéu social, pelo menos, então nós não vamos também à igreja com roupas decotadas, curtas, né, que não são adequadas para aquele ambiente. Se vamos rezar, se vamos à casa de Deus, nos encontrar com Ele e com os irmãos também, vamos colocar certamente uma roupa bonita, né? Antigamente se falava até da roupa de missa, que era uma roupa melhor, que se guardava para ir à missa nos domingos, até simbolizando esse espírito de festa, encontro com Deus, louvor a Deus. Então vamos colocar o melhor. Os nossos irmãos evangélicos, eles fazem isso ainda até hoje. Os homens normalmente colocam terno, se não pelo menos o paletó. As mulheres se vestem de forma elegante, né? As crianças também. Por quê? É para Deus o melhor. Nós católicos precisamos cuidar um pouco mais com isso, ou pelo menos alguns católicos, que às vezes vão para a missa como se fossem para um churrasco, para um passeio, né? Para a praia, e com roupa curta, como você disse, com roupa apertada demais, muito marcante do corpo, ou decotada, né? Então precisamos cuidar com isso. Até mesmo alguns homens já estão entrando nessa linha, né? Você falou das mulheres, mas a gente já vê homem com a camisa aberta até o umbigo, de camiseta regata, né? De bermuda ou de shorts. Eu acho que o fato da gente viver num país tropical, quente, ou de estarmos agora no verão, não é justificativa para isso. Podemos colocar uma roupa simples, mas adequada àquele ambiente. Até para não distrair os outros, para não gerar no outro também um pensamento negativo, né? São Paulo nos ensina que mesmo que uma coisa não seja errada, a gente deve cuidar de não fazê-la se isso vai provocar escândalo no outro. De qualquer forma, a gente também não deve ficar aí reparando nos outros, né? Ficar medindo o tamanho do decote ou do comprimento da roupa dos outros. Se estamos lá para rezar, procuremos o melhor lugar para fazê-lo bem, procuremos ir de forma adequada, né? E se vermos alguma coisa que não nos agrada, rezemos pelas pessoas, mas com jeito também através da pastoral litúrgica, da pastoral da comunicação, se pode ir conscientizando as pessoas. Hoje, através do Data Show, você pode colocar lá uma mensagem positiva, mas incentivando a esse cuidado, né? Eu vi um padre que uma vez falou para o povo num dia que estava muito frio, estava todo mundo agasalhado, ele disse: olha gente, o dia que tiver calor, vocês não venham com roupa curta. Estou falando hoje por quê? Porque se eu falar no dia que tiver calor, já vão olhar para quem estiver com a roupa curta dizendo que o padre está dando recado para aquela pessoa. Então eu estou dizendo hoje que daí não serve para ninguém e serve para todos. Acho que é cada um cuidando realmente da sua responsabilidade, né, da sua parte, e tendo paciência um pouco com os outros, mas criando também através dessas pastorais uma consciência, né, formando as pessoas para a maneira adequada de se vestir e até mesmo de se comportar na igreja. Obrigado, Cida, pela sua participação. Mais uma participação agora, o José de São José, que fala conosco. Bom dia, amigo. Bom dia, Carlos Sena. Bom dia, fique à vontade e pergunte ao padre. Feliz Natal para você desde já. Igualmente, amigo. Bom programa para todos. Deus abençoe. Bom dia, padre. Bom dia, Deus o abençoe. Eu estava com saudade, voltei a trabalho e fazia dias que eu não falava com o senhor. Pois não, pode falar. Hoje o Evangelho fala de Maria e José. Aham. Hoje fala da luz que chega, o menino Jesus. Sim. Na abertura do programa o senhor já falou, deu uma abertura muito bela. Sim. Falando do menino que chega. Eu fico feliz de ouvir. Uhum. E queria que o senhor desse uma explanada aí sobre a luz do menino Jesus que nos chega para nos abrilhantar. É só sobre isso. Obrigado. Evidentemente que a luz aqui é um símbolo, né,
o símbolo da missão de Jesus, que com a sua palavra, com o seu testemunho, com seus gestos, vem nos transformar, vem nos encaminhar para Deus, vem nos salvar. Luz é aquilo que nos faz ver, que nos ajuda a caminhar, que nos faz perceber a beleza das coisas. Jesus é aquele que vem da parte de Deus para nos ensinar, e na segunda leitura da noite de Natal, nós vamos ler isso, né? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação, para nos ensinar a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Então Jesus vem para perto de nós, viver a nossa vida, ser um de nós, para nos ensinar a ser filhos de Deus, a viver na fidelidade, a viver no equilíbrio, na santidade. Suas palavras nos ensinam, seu jeito de fazer as coisas testemunham para nós que esse também deve ser o nosso modo de proceder, e os seus gestos, lavar os pés, curar, ressuscitar, dar a vida na cruz, também nos introduzem dentro daquilo que Deus espera de nós e daquilo que Deus quer para todos nós. É nesse sentido que Jesus é a luz do mundo, e ele mesmo diz: quem me segue não andará nas trevas, não ficará na escuridão, não ficará perdido, não sentirá medo, não cairá em algum buraco, porque ele é a luz que nos ilumina, nos faz ver e nos faz descobrir também a bondade, a beleza do amor de Deus. Muito obrigado, José, pela sua participação, que Deus abençoe. Próxima participação por telefone, 3954-3010 e 3954-3011. Vamos falar então com... Tem duas... Isso, por enquanto a Conceição do Parque Santo Antônio pergunta. Bom dia, Conceição. Bom dia para vocês. Obrigado pelo carinho, pode perguntar ao padre. A sua vez, Padre Dinei. Deus a abençoe, Conceição. Então, gostaria de fazer uma pergunta. Eu não vou citar o nome, mas tem uma pessoa que ela está separada do marido dela, desquitada. Sei. Só que eles estão se aproximando de novo. Uhum. E ela se pode tomar a Eucaristia. Ué. E é errado ela tomar fazer parte da Eucaristia. Certo. Precisa cuidar assim, eles são casados diante de Deus, embora tenha havido uma separação civil, diante de Deus eles continuam sendo marido e mulher. Mas é preciso entender que voltar é voltar mesmo, por completo, não é assim, aventurar-se, né? De vez em quando, ficar juntos, dar uma volta, e depois cada um volta para sua casa e vai viver a sua vida. Ou o casal se reassume, como um dia prometeu diante de Deus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no amor, no respeito, na partilha das alegrias e das dificuldades, e então isso lhes dá o direito sim de voltar à comunhão, ou então fica como está. O que não pode é ficar no mais ou menos, né? Não está junto, mas está junto. Tem gente que tem isso daí. Se estão conversando ainda, decidindo se voltam, tudo bem, estão num discernimento. Mas é preciso que cuidem para não ficar nesse mais ou menos a vida inteira. E num comodismo de, em alguns momentos, estar juntos e em outros, cada um vivendo a sua vida. Isso Deus não quer, isso não é o sacramento do matrimônio, e isso não dá o direito da pessoa que vive dessa forma estar na comunhão com Deus e com a igreja. Obrigado, Conceição do Parque Santo Antônio. E agora, para daqui a pouquinho dar espaço também às perguntas que vêm no WhatsApp, a Terezinha agora fala conosco, lá do Parque Industrial. Oi, Terezinha. Bom dia. Bom dia, pode perguntar ao padre. Oi, Padre Dinei, como que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Terezinha. Já desejando um feliz e santo Natal para o senhor e para toda a família. Obrigado, igualmente. Então, a minha dúvida é assim, como o Papa João 23, tiveram 23 papas por esse nome? Exato, 23. Se tiver um próximo que escolha o nome João, vai chamar João 24. Porque é a dúvida, sabe, na hora da bênção do Santíssimo? Sei. Não dá bênção não, quando o padre vai com o Santíssimo, o coroinha vai segurando a roupa, assim, agora o nome lá da roupa do padre, Sei. do padre. Qual o sentido desse? Não tem nenhum significado. Antigamente essas roupas dos padres, dos bispos, eram bastante longas
Então, na hora que eles iam exercer uma função, caminhar, incensar, essas roupas atrapalhavam um pouco, podia pisar, podia queimar. Então, o coroinha segurava, né, para evitar que isso acontecesse. Nas procissões também. Agora não é tão comprida mais, né? Embora sejam roupas bastante largas, soltas. Então, talvez para evitar que a pessoa tropece, enfim. Mas não haveria necessidade. Eu, por exemplo, não gosto nem coroinha, nem diácono segurando casula quando eu vou incensar, porque me atrapalha, me prende. Eu me sinto assim dentro da camisa de força. E eu tenho certeza que acho que a maior parte dos padres também não gosta disso. Mas acaba sendo mais simbólico, porque não tem necessidade. As nossas vestes litúrgicas hoje são já adequadas no tamanho, não são longas demais, de modo que nós não tropecemos nelas ou elas não nos atrapalhem. Só a gente tem um pouco de jeito com a coisa também, né? Na hora de fazer, para não se atrapalhar, não se enroscar ali. Mas não há essa necessidade. Porém, mantendo essa tradição daquilo que se fazia antigamente e pelos motivos que justificavam isso, ainda alguns querem fazer, mas não há necessidade. E eu, pessoalmente, não gosto. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado pela pergunta. E agora, indo para o WhatsApp, tem já perguntas, como, por exemplo, deixa eu ver aqui. Ah, sim, padre. A pergunta que foi feita em relação ao... Cadê? Ah, a gente está se perdendo aqui, mas não tem problema, não. A pergunta que veio até em relação aos casais que estão voltando, padre, né? Como ficam os filhos nessa situação? Como o senhor disse, que ainda estão em conversação, mas em relação aos filhos. Olha, eu acho que para os filhos isso é um bom sinal, né? Se houve um problema e por um tempo ficaram separados, mas depois amadureceram e estão retomando a sua comunhão de vida, eu acho que os filhos vão ficar contentes, desde que também eles sejam inseridos nesse diálogo, nesse discernimento, né? Haja perdão de ambas as partes para os estremecimentos, as dificuldades que tenham surgido por consequência disso. Eu acho que os filhos vão ficar contentes, porque é um drama para filhos verem os pais separados, muitas vezes brigando, né? Se maltratando, e eles tendo que amar um e outro, porque é pai e mãe. Mas quando os veem juntos, com certeza os filhos ficam mais felizes, ficam mais tranquilos, se sentem mais seguros para a sua caminhada também. Pediu para não ser identificado. Pelo WhatsApp, 2 perguntas da mesma pessoa. O sacramento da unção dos enfermos pode ser dado mais de uma vez? E em relação a velar uma pessoa dentro de sua própria casa ou na igreja, o que a igreja diz? Tá. Sim, o sacramento da unção pode ser dado mais de uma vez, contanto que a doença seja uma doença séria, né? Não precisa ser grave para morrer, mas séria, uma doença mesmo, não uma gripinha, um mal-estar, e perdure por um tempo. Então, você recebe a unção hoje, se daqui a 2, 3 meses a pessoa ainda está doente, pode receber de novo. Não há um prazo determinado. A gente calcula aí mais ou menos um período, não muito curto, né? Não vai dar unção todo dia, toda semana, mas também não vai esperar passar um ano só para dar de novo. Então, dentro da mesma enfermidade ou na idade avançada também, a pessoa pode receber mais de uma vez a unção dos enfermos, sim. Com relação a velório, olha, antigamente os velórios eram feitos nas casas, né? Era um costume que a pessoa, antigamente não tinha hospital, a pessoa morria em casa, depois ela era preparada ali mesmo, velada pela família e depois sepultada. Com a modernidade surgiram 2 problemas básicos. Um é a gente não querer encarar muito a realidade da morte. Eu acho que esse talvez seja até mais grave e mais amplo, né? A gente não gosta de falar da morte, a gente não gosta de se deparar com a experiência da morte. Então, quanto mais a gente disfarçar a morte, melhor. As pessoas hoje morrem normalmente no hospital e de lá mesmo já são levadas para salas de velório, e assim a família, a casa acaba não tendo contato com essa experiência da morte de forma mais direta.
Tem gente que às vezes nem vai ao velório porque não quer se deparar com essa realidade triste, dolorosa. Mas eu acho que isso é um problema para o ser humano. Ele precisa se deparar, sim, com a realidade de finitude que faz parte dele. O ser humano não pode fugir desta realidade e achar que ele não vai morrer ou que a medicina ou a ciência vão descobrir caminhos para a imortalidade. Não, por sermos seres de carne e osso, por sermos criaturas, nós vamos morrer. Jesus, que é Deus, morreu também. Então por que nós não morreríamos? Agora, claro que vivendo na fé, caminhando com Jesus Cristo, a morte tem outro sentido para nós. Embora seja triste também, mas nós acreditamos que não é a última palavra, para além dela, há algo maior que nos espera. Com relação ao outro problema, e eu acho que esse é mais moderno e é real também, né? É o problema da violência. Quer dizer, hoje, de repente, você tem a sua casa aberta, enquanto se realiza o velório de um familiar, e ali entram todas as pessoas, a casa está aberta a todo mundo. Entram os amigos, entram os que vêm trazer o conforto da solidariedade, mas entram também os interessados nas coisas que há na casa, né? E como numa ocasião dessa você não tem um controle das pessoas, você não conhece todo mundo, às vezes é conhecido de um parente, de um amigo, então você acaba correndo esse risco. Nas cidades, sobretudo, se evita fazer velório nas casas porque a pessoa pode se expor demais, né, à casa. Agora, velar na igreja. Olha, não é o costume nosso, porque a igreja é lugar de celebrações, é um lugar de vida, mas alguns casos o velório é feito na igreja exatamente por causa da grande afluência de povo e também por causa da celebração que se realiza, né? Caso de um padre, de um diácono, às vezes de um ministro ou de um familiar, de um padre, um pai, a mãe, né? Pessoa muito próxima, um irmão. Então, como se tem uma celebração, um lugar mais adequado para isso é a igreja. Então, o velório acaba sendo na igreja. Não é uma exclusividade só para essas pessoas. Mas, se a gente for liberar a igreja para todos os velórios, a igreja vai se tornar somente velório. E não é para ser isso, né? A igreja é lugar de culto. Então, ou não se faz para ninguém, ou se faz só para alguns casos. Na minha paróquia, conversando com o CPP, nós fizemos um decreto lá, né, de que somente em alguns casos será permitido o velório na igreja, não em todos os que são pedidos. E aí, quando as pessoas vêm pedir, mesmo com o argumento de que não tem um lugar para fazer o velório, eu digo, olha, mas a gente conversou assim e eu vou respeitar aquilo que foi uma decisão do padre com o conselho pastoral. E tem um problema ainda que precisamos olhar com atenção, né? É uma questão de saúde pública, de higiene, porque dependendo do caso, a pessoa morreu de alguma doença, se colocar num lugar que depois é um lugar público, onde crianças, todo mundo ali frequenta, pode trazer algum problema. Acho que a própria prefeitura deve ter alguma restrição nesse sentido. Então seria melhor que fosse nos lugares para isso destinados, os velórios públicos, né? Ou, se a pessoa quiser, não tiver nenhum problema com isso, na sua casa. Última participação pelo WhatsApp 981287625, a Margarete, lá da Paróquia Santana. Ela perguntou em relação ao cumprimentar o padre e principalmente o bispo, deve-se beijar sua mão ou o seu anel? Tem relação com o costume antigo de beijar a mão do pai, mãe, do padrinho, madrinha? E ela está desejando Feliz Natal a todos, em especial para o senhor, padre. Obrigado, igualmente para ela e sua família. Não existe uma obrigação de se beijar a mão do padre ou do bispo. Esse costume, antigamente, existia e algumas pessoas ainda o conservam. Por um tempo parece que ele desapareceu de todo. E agora parece que voltou assim com uma certa força. Não está errado, porque as mãos do padre, como também a do bispo, são mãos ungidas. Então, ao beijar a mão do padre, se está venerando, né, o sacerdócio, a unção que há no padre, que não é a pessoa, mas a graça de Deus naquela pessoa. É um sinal de respeito, é um sinal de carinho, né? Quem faz não está fazendo errado. Ninguém está obrigado a fazer. Quem não faz também não está fazendo errado.
Mas o costume antigo de beijar as mãos dos pais, dos padrinhos, dos avós, também tem esta relação, esse significado. A mão é sempre o símbolo do serviço, do cuidado, né, da proteção. Pai, mãe, tios, padrinhos, avós, são pessoas que cuidaram de nós, nos deram a vida, trabalharam para nos dar o sustento. Então as suas mãos, embora não sejam ungidas, como as mãos do padre e do bispo, são mãos sagradas, mãos que providenciaram sustento, que abençoam também, cuidando, protegendo, dando carinho. Então merecem também a nosso respeito, são dignas de serem beijadas. Hoje também não se faz mais isso em grande escala. Em algumas famílias ainda se conserva esse costume, que é um costume bonito, mas ninguém está obrigado a ele. O respeito é mais do que isso, né? Mesmo não beijando as mãos, se pode ser respeitoso e carinhoso com o pai e a mãe. Em se fazendo isso, é mais ainda importante que se respeite, se ame e se cuide da pessoa, para que o gesto não fique vazio do seu significado. Até aproveitando o gancho, o Renato do Urbanova aqui pelo WhatsApp falou, será que os padres vão gostar? Eu não faço questão nenhuma que as pessoas beijem minha mão, mas também não impeço que façam isso quando querem fazê-lo. Acho que nós temos que respeitar o direito do outro, como também resguardar o nosso direito, né? Ninguém está obrigado a beijar nossa mão, ninguém está impedido de beijar nossa mão. Isso que seria importante a gente ter em vista, já que é um gesto significativo. Nós mesmos, padres, beijamos as mãos do outro padre no dia da sua ordenação. São mãos ungidas. É um gesto de veneração, né, do mistério que está ali naquela pessoa. Então, não tem nada de errado. Bem participativo de hoje, padre. Queremos agradecer a todos que fizeram a sua pergunta ao vivo ou então pelo WhatsApp. Agradecemos de coração e ficamos por aqui com o Por Dentro do Assunto. Mas para encerrar, padre, por favor, a sua bênção. Sim, quero desejar a todos os nossos ouvintes, a todos aqui os funcionários, diretores responsáveis pela Rádio Mensagem, um abençoado Natal. Um encontro com Cristo que traga alegria, paz, que traga muito ânimo para todos viverem a sua missão evangelizadora. E aproveito para lembrar que nas próximas quintas nós não estaremos aqui, né? Nós teremos tempo de descanso, semana que vem é o feriado do Natal, no outro feriado do Ano Novo, e durante o mês de janeiro eu vou descansar um pouco, né? Preciso também. Mas na primeira quinta de fevereiro, com a graça de Deus, estaremos aqui novamente respondendo as perguntas do nosso povo. Nesse tempo, podem mandar perguntas pelo WhatsApp, pela internet, né, pelo e-mail, e assim vão sendo guardadas aí para os programas que vamos começar em fevereiro. E que Deus abençoe a todos, guardando a todos de todo mal e conduzindo sempre pelos seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe hoje, sempre, Padre Edneivaldo Batista, que descanse bem e volte com as baterias recarregadas e o povo de Deus com sede de saber, aprenda um pouquinho mais para continuar a sua caminhada na sua fé. Amém. E obrigado e Feliz Natal, Padre. Obrigado igualmente. Ficamos por aqui com o Por Dentro do Assunto, no oferecimento de Rodapé.com Triângulo, que volta depois das férias do Padre Edneivaldo Batista. E a gente continua com a programação da Rádio Mensagem. Com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Edneivaldo Batista e auxílios técnicos de Márcio Buim. Ficamos por aqui. Na sequência, Momento de Oração.